Os campos importantes no eletromagnetismo são campos vetoriais e campos escalares. Vamos comentar algumas coisas, a respeito dos campos vetoriais. Campos vetoriais são campos mais difíceis, da gente trabalhar com eles, porque são grandezas vetoriais. Então, um campo vetorial, ele é tal que, como qualquer vetor, ele tem componentes. As componentes Vx, Vy e Vz. Toda grandeza vetorial tem três componentes. Poderíamos falar também de módulo, direção e sentido. Agora, a diferença de um campo vetorial para um vetor, apesar dela ser também grandeza vetorial, dos vetores que nós usualmente estamos habituados, é o seguinte, é que um campo vetorial, ele depende do ponto do espaço. Esse ponto, é bom sempre a gente estar atento para isso, Esse ponto aqui é um ponto do espaço, um ponto do espaço, um ponto P, cujas coordenadas são x, y, z. Então, x, y, z são as coordenadas de um ponto do espaço. É claro que nós estamos sempre pensando aqui, num referencial cartesiano, três eixos ortogonais entre si. Entre si. O fato é que estamos, sim, sempre ou temos em mente um referencial cartesiano, três eixos, e o ponto P. O fato é que um campo vetorial, ele depende, ou as suas coordenadas dependem do ponto. Dependem das coordenadas do ponto x, y e z. A componente Vx é função de x, y e z, ou seja, depende do ponto, depende das coordenadas do ponto. A componente y é a mesma coisa, a componente z é a mesma coisa. E a componente x, y, e aqui, na verdade, z, na componente z, é função de x, y e z. Assim é um campo vetorial. Tem componentes, como os demais vetores, x, y e z, três componentes. Mas cada componente depende de uma coordenada, duas coordenadas ou três coordenadas, que é o caso geral. Ou seja, dependem do ponto do espaço. É claro que os campos aos quais estamos sujeitos aqui na Terra são todos eles campos vetoriais, de forma que são campos que, se eu considero este ponto aqui da superfície terrestre, o campo elétrico aponta para o centro da Terra. Se eu considero aqui o campo gravitacional, olha só, neste ponto, esse campo gravitacional, ele aponta para cá. No entanto, se eu estiver aqui, neste ponto, o campo gravitacional aponta para cá. Se eu estiver aqui, aponta para lá. Ou seja, os objetos, por exemplo, caem em direção ao centro da Terra, em direção ao solo, mas em direção ao centro da Terra. O fato é que, no caso da Terra, estamos sujeitos a três campos, e esses campos dependem, sim, de cada ponto.
Aqui, por exemplo, o módulo, a direção e o sentido são diferentes, né? Ou podem ser diferentes, né? Aqui a direção, né, é que é diferente de ponto a ponto. A mesma coisa em relação ao campo magnético da Terra. Então, no eletromagnetismo, né, temos dois campos vetoriais importantes, né? Esses dois campos são campos vetoriais, né? De tal maneira que esse campo elétrico, né, se estivermos considerando este ponto, o campo elétrico pode ter essa direção e esse sentido e esse módulo. Aqui, ele pode ter essa direção e esse sentido, isso acontece muito. Aqui é diferente, aqui nesse ponto é diferente. Nesse outro ponto pode ser diferente. Veja o campo, as componentes do campo elétrico, por exemplo, né? As componentes sempre pensando, claro, num determinado referencial, né? Porque aqui o conceito básico, né, é sempre o conceito de referencial, de forma que essas componentes, né, do campo elétrico se refere às componentes quando a gente leva em conta um determinado referencial. E as componentes, né, são as projeções na realidade, né, do campo. Mas veja, se a gente considerar as projeções, né, digamos, aqui, veja, olha, as projeções aqui são diferentes das projeções desse outro campo. Por isso é que as componentes variam de ponto a ponto. Esta outra projeção é aqui. Veja, as componentes do campo, né, nada mais são do que estas projeções, essa projeção, essa projeção, essa projeção e assim por diante. De forma que o campo elétrico, se a gente quiser saber, né, se numa região, veja, por exemplo, esse caso, eu tenho duas placas, né, de um capacitor, uma aqui e outra aqui. Se eu quiser saber se existe, e existe, porque eles estão carregados, né, aqui nessa região existe com certeza absoluta um campo elétrico. Existe um campo elétrico. Agora, como é que eu fico sabendo se existe mesmo? Porque eu não consigo ver o campo elétrico. Como é que eu fico sabendo se ele existe mesmo ou não? Como é que eu fico sabendo? É simples. Eu coloco aqui uma carguinha Q. E agora eu vou observar essa força agindo sobre ela. É isto, né? É por meio da força, né, de uma carga de prova que você coloca num determinado ponto e agora observando a força agindo sobre ela. Se ela estiver dotada de carga elétrica e não experimentar uma força, não tem campo elétrico ali não. Procura um outro ponto, pode ser que no outro ponto tenha, mas naquele não, né? Muito bem. O fato é que esses são, então, os campos relevantes do eletromagnetismo, né? E o campo magnético, né, é alguma coisa que você também, com uma pequena bússola, você pode determinar, né, a direção do campo magnético, né, e o sentido dele de ponto a ponto. Aqui estamos representando o globo terrestre, claro, mas é possível fazer experiências desse tipo, né? Para encerrar, né, em relação a campos vetoriais, quero introduzir o conceito de linhas de campo, né? É uma forma de representar o campo, qualquer que seja ele, o campo elétrico, o campo magnético, né? Por meio de linhas de campo. As linhas de campo, elas podem ser abertas, né, ou podem ser linhas de campo fechadas, né,
que são linhas de campo? Ora, linhas de campo são linhas, linhas, né? Linhas, como o nome indica, né? Então, aqui eu tenho um campo, né, com as linhas de campo, mas esse campo tem linhas de campo fechadas. No entanto, muitos campos, né, têm linhas de campo que a gente representa assim. Olha, representa assim. Linhas. Uhum. E o que eu aprendo com isso? Como é que eu represento o campo elétrico? A ideia é bem simples, né? Você considera a tangente a essa linha por um ponto qualquer, né? Então, vamos considerar aqui uma tangente a essa linha. Claro que é difícil desenhar uma tangente, né? Mas aqui eu tento desenhar a tangente por cada um desses pontos. Olha, aqui tenho a tangente. De forma que, de acordo com o que foi convencionado, quando eu traçar a tangente a linha, a essa curva, né, então a tangente, a linha por este ponto aqui, a tangente por este ponto, ela dá a direção do campo, no caso o campo elétrico, né? Mas poderia ser o campo magnético também, né? Então, nesse outro ponto, a tangente vai me dar a direção do campo elétrico. O sentido já está aqui, olha, porque aquela linha, ou esta linha, na verdade é uma linha orientada, de forma que o sentido, por isso que eu indiquei aqui na flecha, né, o sentido correto, porque aqui já está indicando o sentido. Eu calculo a direção e o sentido. Finalmente, com linhas de campo não dá para calcular o módulo do vetor, não, né, naquele ponto lá. Mas se convencionou, né, é uma convenção, né, que nos pontos nos quais existe um maior adensamento, né, das linhas de campo, por exemplo, nessa região, a densidade de linhas é maior do que nessa região aqui, né? Então, onde houver um adensamento das linhas de campo, que são, então, linhas orientadas, né, onde houver um maior adensamento, naquela região a intensidade é maior. Então, a intensidade do campo, qualquer que seja ele, né, quando considerado nessa região aqui, com maior adensamento, é maior do que a intensidade nesta outra região, né, onde as linhas de campo estão mais afastadas uma das outras. Esse é um conceito bastante útil, né, para visualizar o campo elétrico, né? E às vezes podemos então realizar até mesmo experiências, né, para a gente visualizar, né, as linhas de campo, do campo elétrico, do campo magnético. Podemos fazer experiências, né? O fato é que, por exemplo, aqui eu tenho as linhas de campo de um ímã. Elas começam no Polo Norte, olha, e se dirigem para o Polo Sul. Veja, o campo magnético, ele tem linhas de campo fechadas. Aqui a gente não vê dentro do ímã, mas são linhas de campo fechadas, né? Essa é uma característica do campo magnético. Todo campo magnético, as linhas de força, são linhas de força fechadas. Essa aqui começa aqui e, eventualmente, termina aqui, por exemplo, né? O fato é que temos aqui uma forma de representar as linhas de campo. Uma coisa curiosa é a seguinte, é uma regra, né? As linhas de campo do campo elétrico, elas iniciam sempre em cargas positivas, né, como esta aqui, iniciam em cargas positivas e terminam nas cargas negativas. Não são fechadas as linhas de força do campo elétrico. Elas começam nas cargas positivas e terminam nas cargas
negativas, né? Aqui eu tenho as linhas de força do campo elétrico resultando de duas cargas positivas, né? E o fato é que, neste caso, você veja que você tem aqui um ponto onde o campo elétrico é igual a zero. Se eu quiser saber o campo elétrico neste ponto aqui, veja, é só, como indiquei antes, traçar a tangente, então é fácil perceber que o campo elétrico é como indicado aqui pela flecha amarela, né? Então, observe neste ponto, né, a direção e o sentido do campo elétrico, olhando, né, para as linhas de campo.